Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vamos dar continuidade aqui nessa parte de reações, né, onde a gente vai observar o balanceamento de equações químicas. Essa questão está pedindo para poder pra você fazer o balanceamento. Como é que é o balanceamento? É você igualar os dois lados da equação química. E aí você balanceia. Vamos lá fazer isso? Bom, eu primeiramente começo a contar quantos tem no meu reagente. Eu faço isso, né, para poder não me perder. Tem aqui o ferro, o cloro, o Na e o C, que é o carbono, e o oxigênio, ok? Do outro lado também eu faço a mesma coisa para observar quem está balanceado e quem não está balanceado. Tem o ferro, vou colocar na mesma ordem, tem o cloro, tem o Na, tem o carbono, tem o oxigênio. E aí eu vou contar agora, né? Tudo que está em vermelho, né, vai ser não. Deixa eu botar aqui do lado. Não balanceado, certo? Então agora eu vou contar aqui quantos ferros tem aqui. Desse lado tem um, do outro tem dois. Olha, já vejo que está desigual, né? Cloro, 3 desse lado, e quantos estão desse outro lado? Tem um. Na, tem um 2 desse lado, ó. 2 desse lado e um desse outro lado. Carbono, tem um desse lado, tem um 3 desse lado. Oxigênio, 3 desse lado. E do outro lado aqui, ó, tenho quantos? Tenho 3 vezes 3, ó. Quando tá assim, pessoal, quem tá fora pega quem tá dentro, ok? Então aqui vai ter 9. Nem expliquei a situação do C, né, do carbono. Esse 3 também, ó, que tá aqui, ele multiplicou com um que tá aqui, ó. O índice aqui é 1 quando não tem nada. E aqui deu 3 também, ok? Deixa eu só arrumar esse 3 aqui, porque ficou um pouco feio. E aí os que eu vou balancear, eu vou colocar aqui em azul, ok? Para ficar mais fácil a visualização e diferenciar. Nós vamos fazer o balanceamento agora, igualar os dois lados da equação química. O que você tem que observar, né, quando você está fazendo o balanceamento? Você deve observar que uma equação química ela deve estar com o produto igual do reagente e reagente igual no produto. Se tiver 2 mols de ferro no reagente, vai ter que ter 2 mols de ferro no produto. Imagine assim, uma equação química ela é uma balança de dois braços. Se você não equilibrar ela, vai ficar torto para um lado. Quando você faz esse tipo de situação, se ela ficar torto para um lado, você tem que fazer o que? Equilibrar a reação, ou seja, balancear a sua reação química. Então vamos lá. Primeiro passo. Agora, ó, eu olhando para o ferro aqui, observo que tem dois. A única maneira de fazer esse ferro aqui ficar com dois é colocando um 2 aqui na frente. Mas observe que quando eu coloco um 2 aqui, eu aumentei a quantidade de ferros e aumento também a quantidade de Cl. E aqui eu venho para 6. Tranquilo? Agora eu tenho 6 Cls. Aí mexendo, né, observando o N2, o Na2, eu poderia, a única maneira de colocar aqui, de colocar, aumentar ou colocar igual para ficar igual, seria colocar um 2 aqui. Deixa eu só dar um espaçamento bem aqui. A gente tem espaço para poder fazer o balanceamento aqui. Deixa eu só voltar o ferro aqui. E aqui. Tranquilo? Aí você vai observar o seguinte, ó. Deixa eu só apagar aqui essas. O que eu fiz aqui? Esses. Não quer apagar não. Vamos lá. Não quer apagar, a gente tira, né? Vamos lá.
Dando continuidade ao nosso balanceamento, a única maneira de igualar, por exemplo, aqui o NA seria colocar um 2 aqui, ok? Mas assim eu vejo algo que acontece aqui no NA, porque ele está acompanhado do CL. Se eu colocar aqui, ó, aqui eu vou ficar com 2 e aí eu igualo lá, tranquilo? Igualei aqui, ó, igualei aqui, tá com 2, certo? Mas nessa situação eu tenho que observar o que? Né? Que eu tenho 6 cloros aqui desse lado. E assim, né, a gente vai trabalhando e vai observando o que a gente tem. Se eu colocar um 6 aqui, ó, um 6, observa bem, se eu colocar um 6, eu vou ter 6 NAs. 6 NA. Mas só que automaticamente eu já igualo o CL. E aí eu vou ter o que? 6 CL também. Agora eu tenho que observar o seguinte, que esse valor aqui alterou, esses coeficientes estequiométricos que eu coloquei, alterou a quantidade de NA. Então o número que eu posso colocar aqui para multiplicar com esse 2 seria 3. 3 vezes 2, 6, né? Agora observe que agora eu vou ter 3 carbonos e eu vou ter 9 oxigênios, ok? E aqui, ó, tenho 2Fe, que é ferro. Aqui eu tenho 3 carbonos, 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, a partir desse momento, a nossa equação química, ela está balanceada, que é essa equação química aqui. Esse método de balanceamento é chamado método tentativa e erro. Você vai colocando, se não der certo de um lado, você vai colocando outros valores. Existem outros métodos de balanceamento? Existe. Existe a inspeção algébrica e existe também o método reação por oxirredução. E aí a gente fica por aqui só nessa questão do balanceamento para a gente dar continuidade nas nossas próximas aulas de resolução de questões.